A Câmara dos Deputados deve votar em instantes a medida provisória que autoriza o presidente Lula a manter 37 ministérios. Nós vamos agora a Brasília, onde está a repórter Natália Fruê. Natália, boa noite para você. Qual é a principal mudança feita pela comissão mista no texto do governo? Oi, Marcelo, boa noite para todo mundo. A proposta é que os parlamentares devem analisar em instantes esvazia os ministérios do meio ambiente e também dos povos indígenas. Mas como o texto perde a validade em 2 dias, o governo quer garantir a aprovação da MP, mesmo com as mudanças feitas pelo deputado Isnaldo Bulhões. Lira demorou para confirmar que pautaria as medidas provisórias de interesse do Planalto por causa da pressão de integrantes do governo para adiar a votação do projeto que estabelece a demarcação, uma data limite para a demarcação de terras. Essa pressão não adiantou e neste momento os deputados estão votando o chamado marco temporal, que se for aprovado, segundo a ministra Sônia Guajajara, deve comprometer o andamento de 300 processos de demarcação. E por causa de tudo isso, o dia foi de muito protesto em várias regiões do país, como a gente confere agora na reportagem. Em São Paulo, o protesto foi na rodovia dos Bandeirantes, que dá acesso à capital. Integrantes da comunidade Guarani interditaram a pista. A tropa de choque foi ao local e lançou bombas, balas de borracha e jatos de água contra os indígenas. No Rio, a concentração foi no Museu do Amanhã, região central da cidade. Em Brasília, foi em frente ao Congresso Nacional depois que um seminário que previa a participação de 300 indígenas foi cancelado por ordem da presidência da Câmara. Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto de lei da gaveta e colocou em votação em regime de urgência para análise em plenário. A manobra de Lira não foi por acaso. Está previsto para ser julgado no dia 7 de junho no Supremo Tribunal Federal a ação que trata da constitucionalidade do marco temporal, que impõe que a demarcação das terras aconteça só em territórios que eram ocupados até outubro de 1988. Lira e a bancada ruralista aprovaram a urgência como uma forma de retirar do judiciário a decisão sobre o tema. O Supremo não se acovarde em retirando de pauta para tentar negociar o direito dos povos indígenas junto com esta casa, principalmente com a bancada ruralista, que está tentando a todo custo negociar nosso direito. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, diz que a proposta quer dar segurança jurídica para os produtores rurais. É garantia jurídica para os produtores que já estão nas áreas não serem expropriados, porque não há previsão legal de indenização. Os ruralistas defendem que o território só poderá ser demarcado se os indígenas estavam sobre a terra na data da promulgação da Constituição. Só que muitos povos foram expulsos das suas terras e voltaram para os locais depois desta data. Para o doutor em Direito e membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, a aprovação do PL abre caminho para a judicialização do tema. O PL ele não leva em consideração nem mesmo as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal. Ao invés dos ruralistas e dos interessados partirem das questões que já foram postas, eles tentam agora fazer uma modificação, eu chamaria de modificação radical, do que já foi decidido. Se o marco temporal for aprovado, mais de 300 processos de demarcação que estão em andamento ficam comprometidos. Nós não podemos dar ainda o jogo como acabado, né? Agora, se aprovado no Congresso Nacional, quando aprovado, certamente que vai paralisar todo e qualquer processo demarcatório, né, no Brasil. A discussão sobre o marco temporal expôs a divisão entre os ministros do governo Lula. No início da tarde, tanto a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, quanto o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, vieram até aqui à presidência do Senado para o encontro com Rodrigo Pacheco. Eu defendo a pacificação, eu defendo, entendo, compreendo que os povos indígenas precisam em alguns pontos de uma atenção especial, de um pedaço maior de terra, mas isso não pode ser em detrimento de produtores que estão há centenas de anos com propriedades tituladas. Já a ministra dos Povos Indígenas saiu da reunião com Rodrigo Pacheco, convencida que o presidente do Senado irá impedir atropelos e que a votação não aconteça às pressas. O Senado terá todo o cuidado, responsabilidade
para garantir o tempo de debate, né, e participação de todos os interessados.